Hoje eu não falo com você por acaso. Se estas palavras chegaram até você, é porque Deus decidiu te alcançar exatamente onde você está. Talvez ninguém esteja vendo suas lágrimas. Talvez você esteja funcionando por fora e desmoronando por dentro, carregando um peso que não consegue explicar. Mas saiba disso: Deus enxerga o que você tenta esconder. Ele não se assusta com sua dor, ele não se ofende com suas perguntas, ele não se decepciona com seu cansaço. Antes mesmo de você tentar ser forte outra vez, Deus quer que você entenda algo profundamente libertador. Ele te recebe do jeito que você está agora. Você não precisa se arrumar por dentro para entrar na presença dele. Não precisa fingir fé quando só consegue sentir vazio. Deus não espera um discurso bonito, ele espera sinceridade. O céu não se move por aparência, se move por verdade. Se hoje tudo que você consegue oferecer é um coração cansado, uma oração confusa e uma fé frágil, isso já é suficiente. Porque Deus entende orações que vêm em forma de lágrimas. Ele escuta até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Talvez você tenha acordado sem forças, sem respostas, sem esperança para o dia. Mesmo assim, Deus te sustentou até aqui. Se você ainda está de pé, não é porque foi forte, é porque Ele foi fiel. Hoje não é sobre vencer tudo, é sobre não soltar a mão de Deus. Então respira. Pare de se culpar por não estar bem. Fraqueza não te afasta de Deus, ela te aproxima do cuidado dele. Este é o começo de um recomeço. Escreva nos comentários: Deus me sustenta. Agora que seu coração já está aqui, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso: levantar os olhos. A dor tem um efeito silencioso, ela vai estreitando a nossa visão. Quando o sofrimento se prolonga, tudo que a gente consegue enxergar é o problema, a perda, a ferida aberta. A mente gira em círculos, repetindo as mesmas perguntas. Por quê? Até quando? Onde Deus está? A palavra nos chama para uma decisão espiritual. Em Hebreus está escrito que devemos fixar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso não significa negar a dor, fingir que está tudo bem ou espiritualizar o sofrimento. Significa escolher, pela fé, olhar para algo maior do que aquilo que está nos machucando. Quanto mais você encara a dor, maior ela parece. Ela ocupa todo o horizonte, rouba suas palavras, vira a única história que você consegue contar. Mas quando você levanta os olhos, você lembra quem Jesus é. Ele continua sendo Salvador, mesmo quando o corpo dói. Ele continua sendo pastor, mesmo quando o coração está quebrado. Ele continua sendo curador, mesmo quando a mente está sobrecarregada. Você não precisa entender o motivo para continuar olhando para Ele. Você só precisa fazer uma escolha hoje. Senhor, eu escolho olhar mais para Ti do que para isso que está me ferindo. A fé começa exatamente aí. Não quando tudo faz sentido, mas quando você decide confiar apesar da confusão. Talvez sua visão esteja embaçada pelas lágrimas, mas a fé é justamente isso: virar o rosto da escuridão e fixar os olhos naquele que já venceu tudo o que hoje tenta te vencer. Declare nos comentários: eu escolho olhar para Jesus. Existe uma verdade que muda tudo quando a dor aperta. Jesus está no mesmo barco que você. Às vezes a tempestade é tão forte que parece que tudo vai afundar. O vento da ansiedade grita, as ondas do medo batem sem parar e o coração entra em pânico. Nada disso é imaginação. A tempestade é real, a dor é real. Os discípulos também passaram por isso. Homens experientes, acostumados com o mar, chegaram ao limite. O barco enchia de água e a sensação era de morte iminente. Mas havia algo que eles quase esqueceram no meio do caos. Jesus estava ali. Não distante,
não observando da margem, mas dentro do barco. Muitas vezes, na nossa própria dor, sentimos o mesmo. Deus parece silencioso, o céu parece fechado, e o coração pergunta: Senhor, o Senhor está vendo isso? Por que o Senhor não faz nada? Mas silêncio não é abandono. Calma não é indiferença. O fato de Jesus estar no barco significa que a tempestade não tem a palavra final sobre a sua história. Antes de acalmar o que está fora, Deus muitas vezes começa acalmando o que está dentro. O medo grita, mas a presença dele sustenta. Você pode não senti-lo agora, mas é exatamente a presença dele que tem impedido você de afundar. Sua história não está de pé porque você foi forte o suficiente. Ela está de pé porque Jesus decidiu permanecer com você no meio da tempestade. O vento pode ser alto, mas ele não escreve o seu final. Quem escreve é o autor da vida, sentado ao seu lado. Escreva nos comentários: Jesus está comigo. Você precisa saber de algo muito importante. A sua dor não é prova de que Deus te abandonou. Quando o sofrimento se prolonga, a mente fica vulnerável e o inimigo começa a sussurrar mentiras. Se Deus te amasse, isso não teria acontecido. Se Ele estivesse com você, você não estaria se sentindo assim. Essas vozes parecem reais, mas não são verdadeiras. A palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Perto, não distante, inclinado, não indiferente. Se o seu coração está ferido, você não está longe de Deus, você está exatamente no lugar onde Ele prometeu se aproximar. Deus não evita quem sofre, Ele se revela no meio da dor. Talvez você tenha se comparado com outras pessoas e pensado que Deus abençoa uns e esquece outros, mas isso não vem dele. Deus não tem favoritos. Ele tem filhos, e filhos não são abandonados quando estão feridos, são cuidados com ainda mais atenção. Mesmo aquilo que você odeia sentir, mesmo essa fase que você nunca pediu, Deus está usando de formas que você ainda não consegue enxergar. Ele está construindo raízes profundas onde tudo parece quebrado. Muitas vezes, é no chão da dor que a presença dele se fixa com mais força. Não, Deus não virou o rosto para você. Ele está mais perto do que você imagina. A dor não é sinal da ausência de Deus. Muitas vezes é o lugar onde Ele trabalha mais profundamente, moldando, fortalecendo e preparando algo novo. Declare nos comentários: Deus está perto de mim. Quando a dor se estende por muito tempo, surge uma tentação silenciosa: desistir por dentro. Desistir de orar, desistir de esperar, desistir de acreditar que algo ainda pode mudar. O coração começa a dizer: qual é o sentido? Eu já orei, já criei, já esperei e nada aconteceu. E aos poucos a esperança vai ficando cansada. Mas escute com atenção. A dor não é um convite para desistir, é um chamado para se ajoelhar. Existe uma diferença profunda entre parar de lutar e aprender a depender. A dor pode te empurrar para o isolamento ou pode te puxar para mais perto de Deus. Tudo depende de onde você decide levar esse sofrimento. Em vez de deixar a dor calar sua voz, deixe que ela abra seu coração em oração sincera. Não uma oração bonita e ensaiada, mas uma oração verdadeira. Diga a Deus que você está cansado, diga que está difícil confiar. Diga que tem dias em que a fé parece pequena demais. Ele já sabe, e ele consegue lidar com isso. O que Deus não constrói não é sobre aparência, ele constrói sobre verdade. Os lugares que parecem apenas espera, a madrugada sem sono, o quarto silencioso, a pergunta sem resposta, podem se tornar altares. Momentos que parecem perdidos podem se transformar em encontros profundos com Deus. A dor tem a capacidade de abrir espaço dentro de você para que a presença dele habite de uma forma nova. Então não deixe que esse sofrimento seja o motivo da sua saída.
Deixe que ele seja o motivo da sua aproximação. Ore com mais honestidade. Se apegue com mais força. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando você não vê. Escreva nos comentários: eu não vou desistir. Agora eu quero que você receba isso como um selo no seu coração. Deus não terminou com você. O que hoje parece um fim, para Ele ainda é processo. O que dói, o que confunde, o que você não entende, nada disso escapou das mãos dele. Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece parado. Talvez você esteja vivendo dias em que levantar da cama já é um ato de coragem. Dias em que sorrir cansa. Dias em que a fé parece mais uma decisão do que um sentimento. E ainda assim, Deus está aí, não te empurrando, não te cobrando, mas te sustentando. Ele não exige pressa de quem está ferido. Ele caminha no ritmo da sua cura. Você não precisa ser o herói da sua história. Deus nunca te pediu isso. Ele só te pede algo hoje. Não solte a mão dele. Mesmo tremendo, mesmo chorando, mesmo sem entender. Porque enquanto você se agarra a ele, ele está te refazendo por dentro. A dor não será a sua identidade. A ferida não será o seu nome. A queda não será o seu fim. Deus transforma vales em caminhos, lágrimas em sementes e fraqueza em testemunho. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que foi exatamente nesse lugar difícil que sua fé criou raízes mais profundas. Então fique, respire, confie. Deus está com você, e isso é suficiente para hoje. Escreva nos comentários: Deus ainda está comigo.